Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus caros alunos e colegas concurseiros. Nós estamos dando continuidade ao nosso bloco acerca da Lei 8.112 de 90, a Lei do Servidor Público. E como a matéria nossa ela vai começar a apertar um pouco agora, pessoal, que nós vamos começar a entrar nos deveres e nas proibições do servidor público. Nós vamos entrar dentro do processo disciplinar do servidor público, pessoal, instituído pela Lei 8.112 de 90. Então, desde já, a gente já vai entrar no regime disciplinar do servidor público federal, pessoal. Então, vem comigo aqui. Eu comecei, na aula passada, a dar só um mel para vocês estarem observando como é que é um pouquinho dos deveres do servidor público. E agora nós vamos adentrar com eles dentro de sola mesmo, pessoal. Isso é uma coisa que vocês têm de saber na ponta da língua, tá? Eles não vão cobrar diretamente, mas eles vão cobrar de forma indireta de você as questões dos deveres dos servidores públicos. Então, pessoal, vamos lá. Os deveres do servidor público foram estabelecidos no artigo 116 da Lei 8.112 de 90, pessoal. E quais são eles? São, primeiro, exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 2. Ser leal às instituições a que servir. 3. Observar as normas legais e regulamentares. 4. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestadamente legais. Isso, pessoal, é uma exceção. Então, eu quero que vocês observem. Sempre que a palavra exceto surgir, vocês vão ter de dar uma observada muito maior, uma fixada maior. Então, eu tenho de cumprir as ordens dos superiores, mesmo que elas sejam de forma manifestadamente legais? Não, eu não sou obrigado pelo dever de hierarquia a fazer isso, correto? Atender com presteza, pessoal. Quem? Ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. Então, pessoal, o servidor público, ao contrário do que a gente pode observar em várias instituições dentro do Brasil, o que acontece? Ele tende a atender com presteza. Ele tende a estar se atendo ao bom atendimento ao cidadão. E ele tende a prestar todas as informações a esse cidadão. Isso emana do direito à informação constituído no artigo 5º da nossa querida CF, da nossa Carta Magna. A não ser que a informação seja sigilosa. Por exemplo, dentro da justiça, nós vamos observar os casos de família que vão estar dentro dessa questão do sigilo profissional, onde só o advogado e só a parte podem obter informações acerca do caso, pessoal. Nós vamos observar também dentro do inquérito policial, que nós vamos ter o sigilo do inquérito policial em determinadas vezes. No entanto, esse sigilo ele vai ser mitigado, pessoal. Como assim mitigado, professor? Tem horas que esse sigilo dentro do inquérito policial ele não vai ser total. Tem horas que o advogado ele vai ter acesso aos autos do inquérito policial para poder fazer a defesa do seu cliente. Lembrando, defesa não na fase de inquérito, mas sim uma defesa processual, ok? A expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. C. As requisições para a defesa da fazenda pública, pessoal. E isso é importantíssimo. Quando se falar em fazenda pública, o funcionário público deve atender com presteza, ok? Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. E zelar pela economia de material e a conservação do patrimônio público. E guardar sigilo sobre assuntos da repartição. Afinal, esses assuntos podem emanar em questões políticas, eles podem emanar em questões administrativas que podem até tirar o crédito da administração pública. Portanto, certos tipos de informação, e eu volto a frisar isso, pessoal, certos tipos de informação devem ser mantidas dentro da repartição pública. Elas não podem ser dadas ao público em geral. Isso não serve como forma de proteção para determinadas formas de corrupção ou formas de estarem dilapidando o patrimônio público. Não, muito pelo contrário. Isso é para proteger as funções da administração pública, pessoal. Existem doutrinadores que são contra, mas existem doutrinadores a favor. Neste caso, nós vamos seguir o que está na lei. E a lei fala para a gente que o servidor público deve guardar sigilo sobre assuntos da repartição, correto? Manter conduta compatível com a moralidade administrativa, sendo que isso emana do nosso princípio da moralidade ética. Nós vamos ter também ser assíduo e pontual ao serviço, sendo que a inassiduidade pode gerar demissão, como nós já vimos.
tratar com urbanidade as pessoas, ou seja, o servidor público ele não pode ser mal educado no serviço da sua função e também não pode ignorar pessoa com um grau de instrução menor que a dele. Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Neste caso, o servidor tem como dever, pessoal, tem como dever representar. Representar é ir à autoridade competente e informar qualquer caso de ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Nesse caso, a gente pode entender como autoridade o delegado de polícia, o promotor, que é o membro do Ministério Público, que tem, como eu disse para vocês, em função primordial ser custos legis ou fiscal da lei. E nós vamos ter também o nosso parágrafo único, que trata acerca desta representação. Essa representação, de que trata o inciso 12, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder, será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior, aquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado ampla defesa. No entanto, pessoal, e eu faço a vênia para vocês, isso é um encaminhamento administrativo. O servidor, ele pode sim e tem como dever utilizar da via processual para representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder, correto? Aqui, na via hierárquica, como deverá ser encaminhada essa representação? Ela deve ser encaminhada para a autoridade superior àquela que está fazendo a ilegalidade, ou que está se omitindo, ou que está exercendo abuso de poder. E para essa pessoa que foi representada, o que deve ocorrer, pessoal? A ele deve ser garantido o direito de ampla defesa e contraditório. Lembrando, e eu afirmo por ser advogado, a presença do advogado é imprescindível em todas as fases desse procedimento, correto? Portanto, pessoal, nós vamos entrar agora nas proibições, o que é vedado ao servidor público, correto? É vedado ao servidor público ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato, principalmente para um cafezinho, pessoal. Cafezinho, fumar cigarro é vedado sem autorização prévia, ok? Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Eu não posso retirar nada da repartição sem prévia autorização, principalmente se tratando de documentos ou objetos dessa repartição, sob pena de estar-se representado sob dilapidação do patrimônio público. Recusar fé a documentos públicos, ou seja, recusar a dar fé pública àqueles documentos, provar que o documento é verdadeiro, provar que o documento emana do poder público. É para isso que existe a fé pública, correto? Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Isso, pessoal, emana daquele princípio da impessoalidade. Então, eu tenho um procedimento, um documento que está tramitando na minha repartição. O que eu vou fazer? Ele é de um inimigo meu, um inimigo pessoal. Eu vou lá e vou sobrestar o procedimento. Não. É vedado ao servidor público qualquer tipo de ação nesse sentido. Opor resistência injustificada. Sendo que se essa resistência for justificada, a justificativa deve ser encaminhada ao superior hierárquico do qual trata o andamento do documento, processo ou execução do serviço. 7. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical ou a partido político. Então, eu como funcionário público, eu num grau superior hierárquico, eu não posso forçar os meus subordinados a entrarem dentro da associação de classe, como por exemplo o Sindicato dos Professores Federais ou o Sindicato da Polícia Federal. Eu não posso forçá-los a poder fazer parte dessa associação, bem como eu também não posso forçá-los a participar de partido político, pessoal. Isso enseja em abuso de poder. E isso a gente sabe pode gerar, inclusive, demissão. 8. Manter sob sua chefia imediata, encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. É o chamado nepotismo, pessoal. Isso também emana tanto da legalidade, moralidade, boa-fé e também da impessoalidade, correto? 9. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Então eu não posso me utilizar da função pública, pessoal, para atrair vantagem para mim ou para outro, em detrimento da dignidade da função pública, em detrimento de você descredenciar,
tirar a fé que os administrados têm na administração pública. 10. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada. Exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Pessoal, aqui nós vamos fazer uma vênia. Por que existe isso? Porque se eu for administrador ou gerente de uma empresa, de uma pessoa jurídica de direito privado, o que vai acontecer? Vai ter uma licitação. Minha empresa é do ramo dessa licitação. Eu vou chegar e simplesmente vou fraudar essa licitação. Vou utilizar dos meios administrativos, vou utilizar do tráfico de influência que eu tenho dentro da repartição para poder conseguir esse contrato. Por isso, é extremamente vedado ao servidor público fazer parte de qualquer sociedade privada, personificada ou não, nos cargos de gerência ou administração. Sendo que ele não pode também exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. E existe um viés, pessoal. E se a minha participação de cotas for grande o suficiente para eu ter poder de decisão dentro das decisões da empresa? Também é vedado, correto? Não nenhuma forma de administração. Se eu tiver uma quantidade de ações ou de cotas da qual eu vou poder fazer parte das decisões desse grupo econômico, dessa pessoa jurídica de direito privado, o que vai acontecer? Eu vou estar exercendo um cargo de administração. E desta forma, a mim, como servidor público, é vedado. Ok? Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes, até o 2º grau, e de cônjuge ou companheiro. Nós vamos ter o nosso 12. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições. 13. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. Aqui, para a proteção dos interesses do Estado Nacional e para a proteção da soberania do Estado brasileiro. 14. Praticar usura sob qualquer de suas formas. Usura, pessoal, nesse caso, não é ser pão duro, não. Pelo amor de Deus, né, gente? Usura, nesse caso, é exercer a agiotagem, é exercer financiamento privado, é ir lá e pegar o seu próprio dinheiro e emprestar a juros. E há todas as formas de usura que existem. Ao servidor público é vedada a sua prática. 15. Proceder de forma desidiosa. Ou seja, pessoal, provocar a desídia, provocar a controvérsia, provocar a confusão no exercício da sua função. 16. Utilizar pessoal ou recurso material da repartição em serviço ou atividade particular. Ou seja, eu utilizar de qualquer dos recursos da repartição para uma atribuição particular, para um exercício, um interesse particular. Nem que seja um trabalho escolar, pessoal. Nem que seja um trabalho de faculdade. É vedada a utilização de material da vara. Ok? Da vara não, pessoal, desculpa, da repartição. 17. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitória. E isso é bem claro. 18, pessoal, exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho, com as exceções que nós já estudamos nas nossas outras aulas de conteúdo. 19. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. A vedação de que se trata o inciso 10 do artigo 117 não se aplica nos seguintes casos, pessoal. Participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha direta ou indiretamente participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros. Nós também vamos observar o gozo de licença para o trato de interesses particulares, na forma do artigo 91 da lei, observada a legislação sobre conflito de interesses de acordo com a Lei 11.784 de 2008 e com as exceções que nós já vimos anteriormente, pessoal. Então, quando eu falei para vocês da participação em sociedade, em sociedade não, pessoal, em pessoa jurídica de direito privado, existe essa exceção. E como essa exceção atua? Pessoal, quando eu participar de conselhos de administração e fiscalização de empresas ou entidades em que a União detenha direta ou indiretamente participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros,
o que eu vou estar fazendo, pessoal? Eu vou estar simplesmente exercendo a minha função de servidor público. E se ela for compatível com isso aqui, não é vedada, ok? Então, pessoal, nós vimos alguns dos casos, aliás, nós vimos todos os casos que nós podemos observar a vedação, a proibição ao servidor público. Vamos continuar com a nossa quesito disciplinar do servidor público na nossa próxima aula, a qual eu aguardo vocês lá.